pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já peça teu like no começo do vídeo. E se tu ainda não é inscrito, aperta no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Se tu tem alguma sugestão de casos criminais aqui pro canal ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago pra vocês. Gosto sempre de lembrar que esse conteúdo não tem o intuito de ofender a ninguém, mas sim trazer conhecimento e curiosidade sobre esse mundo. Então agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. Andrew Woodyalis foi um assassino em série americano que atacou pelo menos 8 mulheres. Nascido em 4 de junho de 1964 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Vindo de uma família com histórico de doença mental, tanto do pai quanto da mãe, ainda criança, sofreu abusos físicos e emocionais dos pais. Também sofreu abusos sexuais por parte de sua irmã e um primo. Esse evento veio a impactar profundamente a pessoa que Andrew iria se tornar na vida adulta. Ainda criança, ele foi se mostrando bastante quieto, solitário e até mesmo bastante violento. Na adolescência, ele cometeu um dos episódios mais perturbadores. Para uma criança que ainda iria fazer 13 anos, era chocante saber que ele tinha matado seu cachorro a pauladas. Seus pais, vendo o animal morto, logo perguntaram o que havia acontecido com o cachorro. Andrew, de imediato, friamente bolou uma história e disse que o animal teria caído, se ferido gravemente, e isso que teria o levado à morte. Andrew era um jovem solitário e um estudante mediano. Concluiu com sucesso o ensino médio em 1982. E embora ele fosse um adolescente desajeitado que sempre lutou para se adaptar, ele tinha uma grande paixão: o combate armado. Então, aos 19 anos, Andrew resolve se alistar no Corpo dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Califórnia. Lá ele foi ensinado a usar todos os tipos de armas, inclusive armas brancas, além de armas de fogo, e até mesmo a lutar e como se defender. Porém, o que seus superiores não sabiam é que Andrew não teria entrado nos fuzileiros navais por patriotismo. Ele queria aprender a atacar e, o mais importante, se defender. Com isso, ele adquiriu treinamento de combate completo para matar futuramente mulheres. Mas, segundo familiares e amigos, Andrew era um homem acima de qualquer suspeita, normal e do bem. Ele só mudou um pouco seu comportamento, ficando estranho, depois que ele foi mandado para a guerra e ele voltou completamente outra pessoa. Porém, essa declaração não era meio verdade, porque antes mesmo dele ir para a guerra, ele já teria feito uma primeira vítima. Pelo visto, Andrew conseguia enganar muito bem a todos e camuflar sua natureza assassina, ficando acima de qualquer suspeita. Na noite do dia 18 de janeiro de 1986, ele se envolveu em discussão lá no quartel e resolveu sair à noite para espairecer. E ele resolveu que naquela noite ele mataria alguém para poder aliviar a sua raiva. Andrew então se dirige a Sandy Black Community College em Mission Viejo, na Califórnia. No seu carro, ele carregava uma faca de caça. Lá, ele se deparou com uma linda e popular estudante de artes, que ela tinha acabado de se apresentar no concerto de piano voluntariamente. E o estacionamento dessa escola era bastante esquisito e escuro, e não tinha ninguém passando por lá, a não ser Andrew, aguardando a sua vítima perfeita. Foi quando ele se depara com essa moça, e ele imediatamente vai para cima dela com uma faca. Ele a atingiu nada mais, nada menos do que 42 vezes. Robbie Brandler tinha apenas 21 anos quando foi atacada por Andrew Woodyalis e não teve nenhuma chance de defesa. Em depoimento, ele contou que ficou muito animado com seu primeiro assassinato e que quando voltou para a base, só conseguia pensar nisso. Ele contou que também não fez mais coisas com Robin porque no momento que ele estava no estacionamento, ele viu luzes de carro passando e, com medo de ser pego, ele largou ela lá e saiu correndo com seu carro. Então, a partir disso, ele começou a pensar quais seriam as vítimas mais vulneráveis para não ser pego. Então, ele mirou sua atenção em cima das profissionais do sexo.
pois, segundo ele, com as profissionais do sexo seria mais fácil elas serem convencidas a entrar no seu carro e assim ele poderia levar ela aonde ele quisesse. Então, 2 anos e meio depois, ele faz mais uma vítima. Dessa vez, era Julia McGreen, de apenas 29 anos. Ela era uma profissional do sexo e ele a levou para um terreno isolado. Lá, após ele praticar relação sexual com ela, sem dizer uma palavra, atirou a queima-roupa na sua cabeça e roubou o dinheiro que ele tinha pago pelo programa. Após isso, friamente ele entra no seu carro como se nada tivesse acontecido, dirige até uma boate, onde lá ele bebe cervejas e fica assistindo garotas fazer striptease e começa a pensar: nossa, tá tudo bem, foi muito fácil, eu gostei, irei fazer mais vezes. Após isso, ele retorna para a base de fuzileiros navais e age como se nada tivesse feito. Então, na noite do dia 25 de setembro de 1988, ele assassinou mais uma profissional do sexo. Dessa vez, era Mary Ann Hells, que tinha apenas 31 anos. Ele a pagou $40 e a convenceu para ir em um terreno baldio, isolado com ele, que ficava na região de San Diego. Chegando lá, após praticar relação com ela, ele a atira na sua cabeça e deixa seu corpo jogado em um beco. Em abril de 1989, ele sai para caçar mais uma vítima. Dessa vez, ele conheceria uma das suas vítimas mais jovens, Tammy Alwan. Ela tinha apenas 20 anos quando seu caminho cruzou com o de Andrew. Em meio a uma discussão com a garota, ele atira 3 vezes contra ela. Mais tarde, seu corpo foi encontrado em Riverside Country, Califórnia. Em 1991, após servir na tempestade do deserto, Andrew foi dispensado com honras das Forças Armadas e retornou para sua terra natal, Chicago. Após isso, ele decidiu tirar férias na Califórnia. Lá, ele conheceu Jennifer Emberson, uma jovem descrita mais tarde por ele como sendo muito linda, mas um dos seus maiores fracassos. Ele conta que a avistou descendo a rua em uma noite, e logo ele pensou que seria a oportunidade perfeita para cometer um crime. Jennifer era uma jovem de 19 anos, que morava sozinha, e seu novo trabalho era cuidar de crianças com necessidades especiais. Ela trabalhava de 10 da noite até às 6 da manhã. E na noite que seu caminho cruzou com o de Andrew, ela resolveu ir para o trabalho de ônibus. Mas antes disso, ela passou em uma loja de conveniência que ficava bem vizinho ao ponto de ônibus. E antes mesmo que ela conseguisse pagar os biscoitos que ela havia pego, ela estava na fila do caixa, ela foi surpreendida com seu ônibus passando. Então ela largou tudo, saiu correndo atrás do ônibus, mas infelizmente ela não conseguiu alcançá-lo. Enquanto ela ficou lá parada no ponto de ônibus sem saber o que fazer, Andrew se aproximou dela no seu carro cinza e ofereceu uma carona. Ela de imediato disse que não. Quem pegaria carona com um estranho no meio da noite? Nós sabemos os riscos, principalmente quando somos mulheres. Então ela recusou de imediato. Mas, segundo Jennifer, ele não insistiu e foi embora. E foi isso que deu um gatilho para Jennifer. Ela disse que ele era inofensivo aos vistos dela, porque ele não insistiu, ele não a obrigou a entrar no carro, então certamente ele não faria mal a ela. Então ela corre atrás do carro, acena para que ele pare e volte até ela para poder receber a carona. E assim ele faz. Para ela, Andrew era tão inofensivo que ela descreveu ele como sendo um rapaz baixinho, de óculos, com cara de nerd. Ao se aproximar, Andrew logo pergunta se ela mudou de ideia e, como resposta, ela entra imediatamente no carro. Mal ela sabia que estava frente a frente com um sádico que tinha como hobby assassinar mulheres. Jennifer então coloca o cinto, se sente bastante à vontade, no caminho eles conversam, fazem piadas e ela chegou a contar em depoimentos futuros que ela se sentiu até mesmo boba de pensar aquele homem tão bom que ofereceu carona para ela, a levou para o trabalho, poderia fazer alguma coisa. Meio que imediatamente eles conseguem chegar no trabalho dela, ele para lá na frente e antes mesmo que ela possa sair do carro, ele a convida para um café da manhã, na manhã seguinte que ela fosse liberada do trabalho. Ela de imediato responde dizendo que é namorado e ele de um jeito muito simpático brinca dizendo que seu namorado não deixa você tomar um café da manhã. Então, ele percebendo que ela realmente não iria ceder,
pede o número de telefone de Jennifer e ela, com o intuito de se livrar, pega um papel e anota um número aleatório e entrega para Andrew. Olhou aquela anotação e falou, tudo bem, legal, e foi embora. Enquanto isso, Jennifer adentrava no seu local de trabalho. Na manhã seguinte, quando ela está saindo do seu local de trabalho, ela é surpreendida mais uma vez. Quem estava lá na frente do seu local de trabalho era Andrew de Alice. E antes mesmo que ela pudesse completar a frase, dizendo que ele não desistia fácil, ele a convida para entrar no seu carro cinza. Ela imediatamente não viu nada demais. Mais tarde, em entrevistas, ela chegou a dizer que ela entrou no carro para tomar o café da manhã com ele porque ela achou que ele fosse um amigo que ela havia conhecido há pouco tempo. Ela se sentia bastante à vontade com ele, então não achou perigo algum em tomar um simples café da manhã. Infelizmente, esse pode ter sido o maior erro da vida de Jennifer, porque em poucos minutos que ela havia entrado no carro, ele começa a mostrar a sua verdadeira face. Ele surta, gritando com Jennifer Emberson e perguntando que diabos de número era aquele que ela havia dado para ele, porque ele ligou na mesma noite e um velho babaca havia atendido. Em meio aos seus surtos de raiva, ele pega pela nuca de Jennifer Emberson e bate com sua cabeça contra o painel do carro. Nesse momento ela fica um pouco desorientada, mas pôde observar que ele estava se distanciando um pouco da cidade e até mesmo viu uma corda embaixo do banco do seu carro. Mas ela estava um pouco tonta porque a pancada foi muito feroz. Ele então dá uma pequena parada com o carro e pega a corda para poder amarrar Jennifer Emberson. Nesse momento ele a beija por todo o corpo. Ela contou que nesse momento sentiu muito nojo, pois pôde sentir a saliva dele tocando em sua pele. Para ninguém reconhecer Jennifer, Andrew também colocou um chapéu e um óculos escuro em Jennifer e foi dirigindo em direção ao deserto. Rapidamente ele chega até o destino desejado e, chegando lá, ele para o carro, pega uma faca e começa a cortar as roupas de Jennifer, pegando sua calcinha, colocando em sua boca tão fundo de uma maneira que Jennifer começou a engasgar. Nesse momento ele vai para cima de Jennifer com o intuito de estuprá-la, porém ele não conseguiu uma ereção e isso deixou bastante frustrado e com mais raiva. Com ódio, ele estrangula Jennifer e por alguns minutos ela fica inconsciente. Minutos após voltar a si, ela se depara com Andrew em cima dela, com a boca toda suja de sangue, igual um animal e com pedaços de pele. Ela pôde reparar que ele havia arrancado um pedaço do seu pescoço. Quando ele percebe que Jennifer despertou, ele sai do carro em direção ao porta-malas e pega uma sacola marrom. Jennifer conta que nesse momento ela sabia que ele iria matá-la. Então Jennifer reúne todas as suas forças, consegue sair do carro e correr. Correr muito para que ele não alcançasse. E ela só conseguia pensar que a qualquer momento ele atiraria nela. Mas infelizmente ele conseguiu alcançá-la, agarrou em seus cabelos pelo deserto e saiu arrastando até o carro, a jogando após no porta-malas. Trancada no porta-malas, Jennifer só sabia rezar. Ela clamava para não ser morta nas mãos daquele demônio. Ela conta que enquanto rezava, a corda começou a se soltar e ela pôde ouvir a corda arrebentar. Com suas mãos libertas, ela começa a vasculhar o porta-malas e se depara com uma maçaneta. Nessa maçaneta é exatamente o trinco do porta-malas que daria liberdade para Jennifer. Então, sem pensar duas vezes, ela pula do porta-malas e sai correndo em direção à estrada, como se não houvesse amanhã. Ele de imediato sai correndo atrás dela com um facão na mão, típica cena de terror. Nesse momento, ela avista um carro e abre os braços, tipo uma súplica. Ela queria ser salva a todo custo. De imediato, aquele carro parou e perguntou o que havia acontecido. Antes mesmo que ela pudesse explicar, eles abrem a porta, ela entra dentro do carro, aponta para Andrew e diz: aquele homem queria me matar. O pessoal que estava dentro do carro, que eram 3 homens, até queriam ir atrás de Andrew, mas ela pede que não, diz que ele é super perigoso, está armado e pode fazer uma coisa com eles, e pede para ser levado ao hospital. Já no hospital, foi tratado seus ferimentos e a mordida pôde ser usada como prova. Eles também sabiam o nome do agressor e a cor do carro que ele usava. Mas fora isso, a polícia não tinha mais pistas.
Eles também realizaram um exame em Jennifer para saber se ela havia sido estuprada, porém não havia nenhuma prova porque ele não havia conseguido ter uma ereção de fato. Mais tarde, quando Jennifer se recuperou, ela levou os policiais até o local da agressão para poderes verificar marcas de pneu. Mas, infelizmente, eles não conseguiram nenhuma evidência das marcas de pneu porque uma escavadeira já tinha passado pelo local. Naquela época, a ciência forense não era tão desenvolvida quanto é hoje em dia, e as investigações acabaram por ser arquivadas. Com isso, Jennifer Emberson começou a ter pesadelos constantes e crises de pânico. Ela acreditava que a qualquer momento ele voltaria para terminar o serviço. A verdade é que esse medo de Jennifer fazia um pouco de sentido, porque mais tarde ela realmente teria que ver Andrew novamente. A polícia se esforçou muito para localizar Andrew, mas o que eles não sabiam é que Andrew já estava muito longe e não estava na Califórnia, e sim a 3.500 quilômetros em Illinois. Em Chicago, Andrew conseguiu um emprego de segurança, reconstruiu a sua vida e suspendeu sua carreira de criminoso por pelo menos 3 anos. Até que no dia 11 de março de 1996, em suas voltas de carro à noite, ele encontra Denise. Ela tinha 32 anos, era profissional do sexo e estava próxima à Cathedral City, na Califórnia. Ele a forçou a entrar no carro e a levou para um deserto da Califórnia. Lá ele a despiu e a obrigou a fazer sexo com ele. E depois, ele a esfaqueou no peito e atirou na cabeça dela e deixou seu corpo lá. A essa altura, Andrew era um segurança de confiança em um shopping center de Chicago. E de certa forma, isso trouxe a Andrew confiança para matar perto de casa. Um mês após o assassinato de Denise Money, ele foi até um hospital psiquiátrico em busca de ajuda. Lá o especialista pediu que Andrew fosse mais aberto quando se tratasse de expressar a sua raiva. Infelizmente, Andrew Giales interpretou isso da forma que ele bem quis, porque 2 dias após a consulta, ele assassina mais uma mulher. A profissional do sexo, Laura Wilak, tinha 25 anos e após despi-la e estuprá-la, ele atira na cabeça dela e joga o corpo no Lago Wolf. 3 meses após, no dia 14 de julho de 1996, por volta de 8h30 da noite, 3 homens que estavam pescando avistam o corpo de uma mulher próximo ao rio Vermont. Eles ficaram chocados com o que eles acabaram de ver e saíram correndo até uma fazenda próxima para ligar para a emergência. Rapidamente, os policiais chegaram ao local e começaram a investigar o que havia na cena do crime. Infelizmente, nem no local e nem próximo ao corpo da vítima haviam sequer algo que pudesse identificar de quem se tratava aquela mulher. Ela havia recebido um tiro e depois foi esfaqueada, e seu corpo jogado no rio como se fosse um saco de lixo. A autópsia também revelou que o agressor a deixou com o dente quebrado, marcas de agressão por todo o corpo, marcas de estrangulamento no pescoço e marcas de fita adesiva. Ela foi espancada, torturada de forma sádica e depois assassinada. Sem identificação e com uma única pista, uma tatuagem no seu quadril com as iniciais CC, os policiais então recolheram as suas impressões digitais a fim de identificar de quem se tratava aquela mulher. Após o processamento das impressões digitais, o cadáver foi identificado. E se tratava de Cassandra Coron, de 21 anos, também uma profissional do sexo que estava desaparecida. Os investigadores então interrogaram familiares e amigos para saber quem tinha interesse em tirar a vida de Cassandra. Mas, infelizmente, eles não chegaram a lugar nenhum. Eles não tinham ideia de quem poderia ter feito isso com ela. Mais tarde, Andrew Giales contou em depoimento que estava muito zangado com Cassandra, mas não lembrava o porquê. Mas prosseguiu dizendo que bateu nela repetidamente, a esfaqueou com raiva e após atirou em sua cabeça. Segundo ele também, a vítima era apenas uma prostituta e o que aconteceu foi inevitável. Ele foi treinado para matar. Já um amigo próximo de Andrew, quando soube dos seus inúmeros assassinatos, ficou em choque. Ele não imaginava que ele seria capaz daquilo, porque no dia que Cassandra desapareceu e seus familiares e amigos sentiram falta dela, Andrew, vendo o noticiário,
chegou a chorar e sair para as ruas distribuir cartazes para ajudar a encontrar Cassandra. Em 2 de agosto de 1996, Lynn Huber, de 22 anos, foi a próxima vítima. Assim como todas as outras, ele a violentou, esfaqueou e atirou nela. Seu corpo foi encontrado em Wolf Lake. Supõe-se que a Lynn foi uma das últimas vítimas de Andrew. Em 23 de abril do ano seguinte, Andrew foi preso por porte de arma não licenciada. Em 23 de abril do ano seguinte, Andrew foi preso por porte de arma não licenciada, mas logo foi solto após pagar uma multa. A polícia, por outro lado, seguia suas investigações sem quase nenhuma pista de quem teria ceifado a vida daquelas mulheres. Então, em 1º de abril de 1997, Andrew se envolve em uma confusão em um motel com um profissional do sexo. A polícia então é chamada e Andrew conta que aquela profissional havia tentado roubá-lo e por isso iniciou a confusão. Ela de imediato trata de desmenti-lo, dizendo para os policiais que ele é um pervertido, que queria colocá-la na carroceria do caminhão e a levá-la para Wolf Lake e fingir que estava estuprando-a. Mas como ela não aceitou, eles iniciaram uma intensa discussão. Inicialmente, o policial que estava recolhendo os depoimentos tanto de Andrew quanto da profissional não relacionou os assassinatos das mulheres na região com o depoimento dela. Mas ele decidiu investigar Andrew e falar com o Departamento de Polícia de Chicago. Assim que trocaram informações, veio à luz a arma confiscada. E o laudo balístico feito posteriormente batia certinho com as últimas 3 mulheres que haviam sido assassinadas na região. Andrew então foi levado para um interrogatório bastante intenso. E quase que imediato, ele fala para os policiais que entrassem em contato com os policiais da Califórnia, que ele também tinha assassinado mais 5 mulheres. Ele contou também sobre Jennifer e disse que a última vez que ele tinha visto-a foi quando ela conseguiu escapar dele, e ele não sabe dizer se terminaram o serviço que ele tinha começado. A polícia logo relacionou o relato dele a Jennifer Emberson, que havia sido atacada por ele 5 anos antes. Após a confirmação, os policiais foram até a casa de Jennifer e a levaram até a delegacia para que assim ela pudesse fazer o reconhecimento. Foi mostrado para ela algumas fotos e na penúltima foto ela pôde reconhecer, mesmo em choque, quase que imediato, Andrew. Jennifer estava em estado de choque. Ela não imaginava que seu medo iria se concretizar e ela teria que ficar cara a cara com aquele homem. E de imediato, ela foi informada que aquele homem era um assassino em série e teria assassinado pelo menos 8 mulheres. Jennifer conta que nesse momento ela sentiu um misto de alegria e tristeza. Alegria por ter conseguido sair viva daquele local, conseguido fugir, e imensa tristeza pela vida daquelas 8 mulheres. E disse também que enquanto ela estava sendo atacada, ela sabia que não era a primeira vez que ele fazia aquilo. Andrew era um típico homem bom acima de qualquer suspeita. Nem amigos, nem conhecidos, nem familiares imaginavam a face do mal que ele era. Ele serviu aos Estados Unidos, então ele era visto como um ex-fuzileiro naval, um grande patriota que queria salvar e proteger aquela sociedade. Mas a verdade é que ele passou 11 anos cometendo crimes, se escondendo e fugindo da polícia. Em 22 de abril de 1997, Andrew Giales foi preso e acusado. Andrew confessou tudo, nos mínimos detalhes. Foi um interrogatório bastante assustador. Ele falava como estourava a cabeça das vítimas, como se não fosse nada importante. Segundo os policiais, a história que Andrew contava era fria, calculada e sem nenhuma empatia. Posteriormente, Andrew foi julgado e condenado à pena de morte. Não posso deixar de ressaltar nesse vídeo a grande garra de Jennifer Emberson. Ela testemunhou contra ele, dando voz, legendando todo o horror que aquelas 8 mulheres passaram na mão de Andrew. Aquelas 8 mulheres que foram assassinadas e não puderam estar lá no dia do julgamento. A acusação também conseguiu um depoimento de impacto de cada familiar das vítimas que haviam sido assassinadas na mão de Andrew. E cada um falava um pouco de como se sentiram com a perda dos seus entes queridos e de como eles eram.
Os parentes das profissionais do sexo frisaram muito que elas não eram apenas garotas de programa. Elas tinham sonhos, planos e eram inclusive seres humanos e não mereciam morrer daquela forma. Durante 15 anos, Andrew Giales ficou na prisão de San Quentin e durante esse tempo ele deu algumas entrevistas e sempre frisava dizendo não ser mal. Em novembro de 2018, ele foi encontrado em sua cela, sem vida, aos 56 anos, com todos os indícios de suicídio. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, de certa forma, a família pôde descansar com o dever cumprido, porque eles descobriram quem tinha cometido aquilo com aquelas mulheres. E se você gostou, clica no gostei. É muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva nas minhas outras redes sociais para poder ficar sempre pertinho de mim. E até o próximo vídeo. Tchau!